Bom dia, pessoal. Sou o professor Francisco Aranda Neto, professor do IFRN Campus João Câmara. Estou nesse campus desde a fundação dele, 2009. E estou aqui por causa das consequências que o ensino remoto está trazendo, né? Essa pandemia da Covid-19 fez com que a gente precisasse dar aulas à distância e eu percebi o quanto faltava, né, o quanto era difícil para o aluno, né, nessa nova situação. Então, comecei a gravar vídeos. A primeira sequência foi um conjunto de 43 vídeos que eu gravei com toda a matéria do primeiro ano. Deu um total de 38 horas. E é legal perceber o quanto, durante, né, a execução desses 43 vídeos, a filmagem, que durou cerca de 70 dias, como eu fui aprendendo, né? Porque eu saí de uma completa ignorância do uso das ferramentas tecnológicas e aos poucos, né, estou conseguindo ter um pouco mais de habilidade em relação a essas ferramentas. E acho que o resultado disso, de alguma forma, é uma melhora na qualidade dos vídeos, né? Tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que a coisa está avançando bem. E agora vem uma segunda sequência de vídeos. O aluno que entra lá no campo João Câmara, no ensino médio, ele tem uma deficiência muito grande no ensino fundamental. Ou ele não estudou, ou ele estudou de forma muito superficial, em diversos conteúdos que deveriam ter sido estudados no ensino fundamental. Então, o objetivo agora dessa nova playlist que eu estou lançando hoje com esse vídeo, a playlist vai ser denominada Alicerce, porque Alicerce é um nome de um projeto que nós temos lá no IFRN João Câmara desde 2016, justamente com esse objetivo de revisar a matemática básica. Então, esse é o tema da playlist, Alicerce. E ela tem o objetivo de revisar, mas ao mesmo tempo tem o objetivo de aprofundar. Então, não vou me limitar a uma mera revisão. Vou dar elementos, né, mais avançados que se conectam claramente com aquele conteúdo básico que o aluno já deveria ter aprendido. Então, é essa dupla face, revisão e aprofundamento. Quantos vídeos serão? Eu confesso que eu não sei ainda. Eu faço uma primeira estimativa de cerca de 40 vídeos. E com um detalhe, nessa playlist agora eu vou tentar me ater a um limite de 30 minutos por vídeo. Lá na primeira sequência das 43 aulas, que deu um total de 38 horas, a média, o meu limite era 1 hora. Então eu evitava passar de 1 hora. Muito poucos vídeos passaram, né? E vários outros ficaram abaixo, tanto que deu uma média de menos de 1 hora por vídeo. Mas nesse agora eu vou fazer um limite menor. Eu vou colocar um limite de meia hora. E caso o conteúdo que eu estiver ensinando ele não tenha sido contemplado naquela meia hora, eu vou fazer parte 1, parte 2 e assim por diante. Então é isso, tá apresentada a dinâmica de como vai funcionar essa playlist e embora seja, né, tem o aluno do campo João Câmara, do IFRN João Câmara, como motivação inicial, né, essa abordagem é totalmente ampla, então qualquer aluno pode, de qualquer outra instituição, pode assistir a esses vídeos e, de alguma forma, interagir com o que eu estou colocando nos vídeos, né? Vai ter um perfil de exposição teórica, exatamente como a outra playlist, né? A parte de exercícios, ela não é o foco dos vídeos, mas, assim, cada assunto desse tem uma apostila já feita por mim, associada, que eu não tenho como colocar no vídeo, né? Então, se a pessoa entrar em contato comigo, eu posso disponibilizar as apostilas associadas a cada um desses vídeos. Nem todos terão, mas eu acho que a maioria certamente terá uma apostila associada, que aí na apostila tem exercícios e tem a exposição teórica colocada de outra maneira, tá? Então é isso. Tá feita a apresentação, espero que eu tenha sido claro.
vou tentar gravar agora vídeos quase que diariamente, a partir de agora, e vamos ver o resultado, né? E vou começar então a aula 1, compartilhando com vocês a minha tela. Pronto. Está aqui a nossa tela inicial. O nome nessa nova playlist, conforme eu falei, chama Alicerce. Ela, né, botei o ano atual, 2021, mas vale frisar que esse Alicerce ele já começou em 2016, lá no nosso campus. Pronto, então está aí apresentado e vamos para a nossa aula 1. A nossa aula 1. Tentando fazer aqui a... Agora foi, pronto. Tá aqui. Pronto. Aqui está o roteiro, né, de todas as aulas do projeto Alicerce. Então, conforme eu citei aqui, ele começou em 2016, né? E vamos para a edição agora de 2021. Ele tem no sistema presencial, ele tinha uma previsão para 60 aulas, tá? Mas isso é no sistema presencial. Então, olha, ele acontecia justamente no laboratório de matemática lá do campus João Câmara. E só que agora o ambiente vai ser outro, né? O ambiente agora vai ser o YouTube, onde vão ficar os vídeos gravados. Então, estão aqui listados 16 assuntos, sendo 8 primeiros de aritmética, 3 de álgebra e 5 de geometria. Então, a primeira divisão foi essa daqui, né? Tá? 8 de aritmética, né? 3 de álgebra e 5 de geometria. E a aula de hoje vai ser essa aula número 1. Eu vou falar das 7 operações existentes com números, pelo menos que você trabalha nos ensinos fundamental e médio. Na verdade, a 7ª operação só surge no ensino médio, né? Então, essa 7ª operação tem caráter até de aprofundamento, né? E tanto não de revisão. Mas as outras 6 operações, vocês conhecem bem. Então, as outras 6 você vai ter realmente o caráter de revisão. Nós vamos falar dos nomes, dos símbolos, né? E vamos gravar o vídeo, que eu não sei quanto tempo vai ter, e só ao final desse vídeo que a gente vai saber quanto tempo ele vai durar, tá certo? Pronto, tá aí mostrado. Assim, não vou comentar um a um, porque vai ser comentado, mas vamos só falar, pelo menos, né? O vídeo 2 vai ser dicas de você fazer contas com mais rapidez, com ênfase na multiplicação. No vídeo 3 eu vou falar de fração, qual é o significado, a comparação entre frações e as 6 operações com fração. Vamos falar de decimais na aula 4. Vamos falar de operações com inteiros na aula 5, aí vamos falar da regra de sinais. Na aula 6, vamos dar uma noção de estatística, noção de médias. Na aula 7, uma revisão de potenciação. E na aula 8, uma revisão de radiciação, tá? Depois começa a parte de álgebra, aula 9, e vamos falar equação e sistemas de equações de primeiro grau. Na aula 10, equações de segundo grau e as decorrentes dela, as biquadradas e as irracionais. E na aula 11, polinômios, produtos notáveis, fatoração. E a parte final, as 5 últimas aulas com geometria. Então vamos falar na aula 12 dos conceitos básicos, o 5º postulado de Euclides, né, o conceito de ângulos, né, e conceito de diagonais em polígonos, tá? Depois, na aula 13, vamos falar de congruência, semelhança e o teorema de Tales. Na aula 14, vamos falar das relações métricas no triângulo retângulo. Vamos falar também de triângulos e quadriláteros. Na aula 15, vamos falar de áreas, né, e o cálculo dos apótemas dos polígonos regulares. E na aula 16, vamos falar de ângulos na circunferência, o conceito de ângulo escrito, o ângulo externo, né, ângulo interno, e também potência de ponto, e as sevianas, que vão dar origem àqueles pontinhos especiais em centro, baricentro, ortocentro, circuncentro.
Bem, tá aí falado a previsão nossa dos nossos vídeos, né? Pronto. E, finalmente, agora, podemos começar a nossa aula 1. E nessa aula 1, eu vou falar das 7 operações existentes com números. Primeiro, quais são as 7 mesmo? Vamos escrever. Adição. Foi a primeira operação aprendida. Depois, subtração, que vem a ser a sua operação inversa. Depois veio a multiplicação. Terceira operação aprendida. Depois veio a sua operação inversa, a divisão. A quinta operação estudada foi a potenciação. E depois vem as suas duas operações inversas. Quais? A radiciação e a logaritmação. Eu vou fazer uma mera citação aqui nesse vídeo das 7, mas lembra que lá na programação tem um vídeo programado só para falar de potenciação, tem um vídeo programado para falar só de radiciação. E na matéria do primeiro ano, quem quiser aprender logaritmação é só ver os vídeos da matéria do primeiro ano que já estão gravados, tá certo? Bem, então vamos preencher essa tabelinha. E durante essa tabelinha eu vou dar ênfase, então, nos nomes usados, nos símbolos usados, né? E fazer você entender quantas coisas você já aprendeu na matemática, né? Pode até não estar lembrada, mas que a maior parte das coisas aqui eu imagino que você já domina. Então, vamos lá. Eu vou escolher como números para trabalhar, eu vou escolher os números 16 e o número 2. Ou seja, com esses dois números, eu vou criar exemplos completos aqui das 7 operações, usando o número 1, o número 16, desculpa, e o número 2. Lembra que eu estou falando de operações com números, não estou falando de operações com conjuntos, não estou falando de operações com funções. O objeto meu em questão é o objeto número, é o primeiro objeto estudado, matemático estudado. Então, vamos lá. O exemplo completo seria dizer que fazer a adição com 16 e 2. A gente sabe que fazer a adição com 16 e 2 é fazer 16 mais 2, que a gente sabe que o resultado é 18. Então, vamos lá. Quem são os elementos que fazem a adição nesse caso? São os números 16 e o número 2. Como eles são chamados? Quer dizer, os elementos sempre serão 16 e 2. Eu não vou nem colocar aqui, porque os elementos sempre serão o 16 e o 2, tá certo? Sempre serão o 16 e o 2. Mas qual o nome que a gente dá para o 16 e qual o nome que a gente dá para o 2, né? O 16 e o 2 são chamados de o quê? Deixa eu botar de vermelho. São chamados de parcelas. Então, o 16 é uma parcela e 2 é uma parcela. Quando você vai comprar um produto e você fala, vou comprar parcelado, a ideia é a mesma. Você somando o valor das parcelas, se não tivesse juros, você daria o valor total do produto à vista. E o resultado é chamado de soma total, pode-se falar total, ou soma. Então, o número 18 é o total, ou é a soma, da adição das parcelas 16 e 2. E todo mundo sabe que o símbolo usado para adição é o símbolo de mais. Então, no exemplo completo, aparecem as parcelas, aparece o símbolo e aparece o resultado. Tá legal? Acho que a adição né, a atividade mais utilizada. Eu no próximo vídeo, eu vou dar dicas de como fazer contas de cabeça. E eu vou falar também um pouquinho da adição, embora a ênfase seja a multiplicação, tá? Então, nesse momento, eu não vou me concentrar em como é que eu faço 16 mais 2. Eu imagino que todo mundo que saiba contar, saiba fazer 16 mais 2, né? Bota 16 na cabeça, bota 2 na mão, nos dedos, e sai abaixando os dedos, né? 16, você 17, sai baixando os dedos 18, né?
Então, você pode usar a ferramenta do concreto, que é o dedo, e muita gente já vai conseguir fazer essa conta de cabeça. No vídeo 2 eu vou tentar favorecer aquelas estratégias para você fazer a conta de cabeça. Pronto, primeira operação mostrada. Vamos para a segunda, vamos para a subtração. Então, a subtração vai ser 16 menos 2. Veja que os elementos, né, que formam, vai continuar a ser o mesmo. E o resultado dessa conta dá 14. Então, agora tem uma curiosidade que o 16 e o 2 vão ganhar nomes diferentes. Enquanto o 16 e o 2, na adição, ganharam o mesmo nome, né? Tanto esse cara, né? 16 mais 2. Tanto esse cara se chamou parcela, como esse cara se chamou parcela. Mas na subtração, esse cara vai ganhar um nome e esse cara vai ganhar um nome. Que nomes são esses, pessoal? O nome do 16 é o minuendo. O nome do 2 é o subtraindo. Nem sei se vai caber aqui. Pronto. Então, minuendo e subtraindo. Então, 16 é o minuendo, 2 é o subtraindo. Ou seja, o primeiro número da subtração eu sempre chamo de minuendo. O primeiro eu sempre chamo de minuendo. E o segundo eu sempre chamo de subtraindo. E, professor, por que tem dois nomes diferentes? Não tem um nome só, como tem na adição. A resposta está ligada a uma propriedade que vai aparecer aqui ao longo, né, para algumas dessas operações. Essa propriedade se chama propriedade comutativa, ou comutatividade, né? A comutatividade é uma propriedade que diz que você pode trocar a ordem dos elementos, que o resultado não muda. 16 mais 2 é igual a 2 mais 16. Você troca a ordem das parcelas e a soma não se altera. O resultado é 18 nos dois casos. Então, a operação de adição é comutativa. Já a subtração, se você fizer 16 menos 2, a gente sabe que dá 14. Mas se você trocar a ordem e fizer 2 menos 16, a resposta vai dar menos 14. E esses números são diferentes. 14 é um número, menos 14 é outro. Ou seja, não vale a propriedade comutativa para a subtração. Então, surge a necessidade de você dar dois nomes, né? Um nome chama minuendo, o outro subtraindo. O resultado da subtração se chama resto, também é conhecido como, ou pode ser chamado de diferença. Eu uso mais a palavra diferença, inclusive. Então, quando eu quero saber qual é a diferença entre 16 e 2, a diferença é 14. Esse é o resultado. O resultado é 14. Então, a diferença é o resultado. Qual é a diferença entre a minha idade e a sua? Quando eu faço essa pergunta aí para uma pessoa, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que você faça uma operação de subtração e que me dê o resultado dessa operação. O símbolo usado é um menos. Né? Só tem um símbolo para a adição e só tem um símbolo para a subtração. Vamos ver que nas outras operações pode surgir mais de um símbolo, tá? Pronto, podemos agora ir para a terceira operação. Sim, aí já vale frisar que esse primeiro par de operações, adição e subtração, formam uma primeira dupla de operações inversas. Como assim? Se você tem um número, por exemplo, 7, e você soma com 3, e você subtrai com 3, por serem operações inversas, essas operações se cancelam. E sobram o elemento neutro da operação da adição e da subtração, que é o número 0. Ou seja, 7 mais 0 menos 0 sobra 7. É como se eles se cancelassem. E esse cancelamento só é possível por causa dessa propriedade. Eu não poderia fazer 7 mais 3 vezes 3. Eu não posso cancelar aqui esse 3 com esse 3, porque
Adição e multiplicação não são operações inversas. Então, o cancelamento que você faz com tanta frequência na matemática e que poupa tanto trabalho, ele é oriundo da propriedade da operação inversa. Então, fique ligado que dominar as operações inversas é algo extremamente interessante, importante para entender as operações. Pronto. Vamos agora para a terceira operação, a operação de multiplicação. 16 vezes 2. Que vai dar quanto? Vai dar 32. Ou seja, o dobro de 16 é 32. Ou 16 vezes o número 2 dá 32. Volta a ter um nome só. Tanto 16 quanto 2 vão ser chamados, esses elementos que compõem a multiplicação, vão ser chamados de fatores. Então, a palavrinha-chave que preenche aqui os elementos de uma multiplicação se chamam fatores. E o resultado se chama produto. E daí, quando você faz aquela teste, peraí, a comutatividade vale para a multiplicação? Será que se eu trocar a ordem do 16 e do 2, o resultado continua a ser o mesmo? Resposta sim. Então, a comutatividade vale para a multiplicação. Então, a multiplicação é uma propriedade comutativa. E a gente dá origem a como enuncia a propriedade comutativa para a multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Enuncia a propriedade comutativa para a adição. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, é a mesma propriedade, a propriedade comutativa, tá? Comutatividade muito importante. Vou falar aqui na aula 2 aqui. Quem tem dificuldade de memorizar a tabuada, a comutatividade já é uma operação que permite que você, quem não sabe nada da tabuada da multiplicação, decore só metade dela. Porque a outra metade vem da comutatividade. Isso eu vou discutir no próximo vídeo, na aula 2, tá? Pronto, e o símbolo usado para multiplicação, qual é? Aí não tem um só. Tem mais de um, né? Quais são eles? É um X, é um pontinho, e é também um símbolo quando você não usa nada. Vamos dar exemplos? 2 vezes 3, 6. Beleza, usei o símbolo do X. 2 vezes 3. Usei o símbolo do pontinho. Eu particularmente prefiro mais o pontinho do que o vezes, do que o X, pelo fato de quando você estiver trabalhando com álgebra, ou seja, com letras, esse X você não confunde com a letra X, ou seja, com um número que tem que entrar aí, tá certo? Para não gerar. Agora vamos dar outro exemplo aqui. Quando você usa álgebra, escreve 2 vezes o número X. Agora é álgebra, hein? Esse X não é vezes, não. X é X mesmo. 2 vezes o número. É tão comum escrever isso que você costuma escrever 2x sem usar símbolo nenhum. Olha aqui, nenhum símbolo foi usado entre o 2 e o x. Então, a ausência de símbolo, toda vez que você colocar um número e uma letra, foi convencionado que aqui tem multiplicação. Tá? É uma convenção usada pelo matematiquês. Quem não conhece, a matemática, ela é uma ciência, ela também é uma linguagem. E como a linguagem matematiquês, ela define, ela tem um perfil de ser muito curta, muito compacta, eu brinco de dizer que ela é muito preguiçosa, ela quer escrever pouco para falar muito. Então, nada mais preguiçoso do que não escrever nada, né? Para representar um símbolo. É o símbolo da multiplicação. Agora, quando você tiver números e letras, você usa nada. Então, eu posso dizer que tem 3 formas diferentes. O xizinho, o pontinho e o nada. Tá? Pronto, falamos da multiplicação. Aí já vou aproveitar agora e começar a responder essa pergunta que eu fiz aqui do lado direito, que está de azul. Eu perguntei aqui, né? Do lado esquerdo eu botei as operações inversas e do lado direito eu perguntei se as operações se relacionam. A resposta é sim, as operações se relacionam. E eu vou mostrar a primeira relação, né? Qual é a relação que existe entre a adição e a multiplicação?
existe uma relação sim, que é a seguinte. Quando você faz 3 vezes 4, você está dizendo que você tem 3 vezes o número 4 somados. Então, toda multiplicação, toda, sem exceção, pode ser transformada em uma adição de parcelas iguais. Note que as parcelas na adição não precisam ser iguais. Eu posso fazer 5 mais 7. 5 não é igual a 7. Eu posso fazer 7 mais 8. Parcelas diferentes. Agora, se eu fizer 7 mais 7, as parcelas aqui ficaram iguais. E toda vez que você adicionar parcelas iguais, você pode transformar isso aqui em multiplicação. Então, a multiplicação é uma forma mais compacta de escrever a adição. Vocês hão de convir que essa forma de escrever do lado esquerdo, ela é mais compacta do que a forma de escrever aqui do lado direito. E lembrando também que o 3 vezes 4 também comportaria 4 vezes 3, né? Que seria 4 vezes o número 3. Então, é uma adição ainda com mais termos. Eu tenho que escrever aqui 4 termos, 4 parcelas, 4 elementos na adição. Né? Em ambos os casos vai dar 12, né? Essa operação. Então, fique bem claro que a multiplicação, resumindo o que eu acabo de falar, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Pronto. Então, é uma maneira de você escrever. Se a pessoa vai escrever assim, 9 vezes 7 com adição, ou 7 vezes 9, tanto faz você pensar assim, fazendo 7 vezes o número, 9 vezes o número 7. Olha aqui. Olha como dá trabalho escrever esse cara 9 vezes. 3, 6, 7, 8, 9. Fica muito longo. Então, a multiplicação veio para ajudar a gente. Não veio para atrapalhar. Né? A gente consegue escrever a mesma coisa com muito menos esforço. E aí, quando eu falo que o Mathematicase é uma linguagem compacta. Tá? Procura escrever muita coisa em pouco espaço, tá certo? Então é isso. Beleza. Falei a primeira relação entre as operações, né? Que no caso, entre a adição e a multiplicação. Vamos para a quarta operação. Quarta operação é a divisão. E aí eu vou fazer 16 dividido por 2. Que a gente sabe que a metade de 16 é 8. Aqui, novamente, como na subtração, eu vou precisar dar nomes distintos aos elementos que compõem a divisão. Vale frisar que 16 dividido por 2 pode ser escrito assim, mas 16 dividido por 2 também pode ser escrito assim, né? Ou seja, usando o conceito de fração. Fração é a terceira aula do nosso alicerce, tá certo? Então, também dá 8. Então, o 16 se chama um nome dividendo e o 2 se chama divisor. Então, eu falo que 2 é divisor de 16, né? Porque 16 é o dividendo. Agora, se você usar a simbologia de fração, o dividendo se chama numerador. E se você usa fração, o divisor se chama denominador. Para quem conhece fração, o numerador é o númerozinho de cima, denominador é o númerozinho de baixo. Então, o resultado de uma divisão se chama, tem 2 nomes mais usados, razão ou quociente. Eu uso mais a palavra quociente. Se eu perguntar, quem é o quociente de 16 e 2? Resposta, 8. Ou seja, quem é o resultado da operação de divisão de 16 por 2? 8. Quanto é a razão de 16 por 2? 8. Ou seja, quando eu uso a palavra razão ou quando eu uso a palavra quociente, eu estou interessado no resultado da operação. Símbolo usado também tem vários. Quais são? Você pode usar só os 2 pontinhos,
e fazer 16 dividido por 2. Você pode usar o traço de fração. E, curiosamente, você pode juntar esses dois símbolos que viram um novo símbolo e também significa divisão, que são os dois pontinhos com o traço. Ainda pode usar também a barra invertida, né? 16 dividido por 2, que também vai dar 8. Então, 4 símbolos diferentes. 2 pontinhos, tracinho horizontal com 2 pontinhos e a barrinha, tracinho inclinado. Pronto, está falado da divisão. E a próxima informação básica é que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, temos a segunda dupla aqui. Qual? A multiplicação e a divisão. Como assim? Se você pegar o número 7, pegar o mesmo número 7 lá, multiplicar por 3 e depois dividir por 3, a resposta vai dar 7. É como se esse 3 cancelasse esse 3, né? 7 vezes 3 dividido por 3. Esse corte aqui é possível sim. Agora, vale lembrar que depois que você corta, quem sobra no lugar é o elemento neutro da operação. O elemento neutro da operação de multiplicação e divisão não é o zero, como apareceu aqui, viu, pessoal? Ó, não é o zero, não. É o número 1. 7 vezes 1 dá 7, né? E 7 dividido por 1 vai dar 7, né? A conta final fica... Então, cancela esse cara e sobra só o outro número. Então, muita gente sabe, né? Muita gente quer cancelar, ó, 7 vezes 3. A pessoa sabe, né, muitas vezes sabe que cancela aqui e vai querer cancelar aqui também. E se fizer aqui, vai estar errado. Por quê? Vai estar errado porque a adição não é a operação inversa da divisão. Aqui, o cancelamento é possível porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, entender que são operações inversas vai fazer você entender por que cancela, por que corta ou não. Essa é uma dúvida, eu tenho certeza, de muitos alunos na matemática. E essa é o que deixa o aluno muitas vezes inseguro. Pode ou não pode cortar, professor? E o corte está ligado poder ou não fazer o corte está ligado ao fato de ser operação inversa ou não. Vamos agora para a quinta operação, que é a potenciação. 16 elevado a 2. Quanto é que dá 16 elevado a 2, pessoal? É 16 elevado a 2. A gente sabe que é 16 vezes 16. Aí tem que fazer a conta de multiplicação, né? 16 vezes 16, que vai dar 256. Pronto. Então, 16 ao quadrado vai dar 256, tá? Pronto. Agora, nomes dados aos elementos. Quais são? O 16, mais uma vez, vai ganhar um nome. E o 2 vai ganhar outro nome. Quais são os nomes que a gente vai dar? Esse número daqui se chama base. E esse número aqui se chama expoente. Então, são esses os nomes bases, os nomes dos elementos. 16 é a base e 2 é o expoente. E o resultado dessa conta, a gente viu que é o 256, né? 256, ele se chama potência. O resultado da operação se chama potência. Pronto. Símbolo usado na potenciação, qual é? Você bota a base de um tamanho e você vai colocar o expoente à direita, acima e um pouquinho menor. Então, 3 informações chaves, hein? Menor, ele fica à direita e ele fica acima da base, ou seja, do outro número utilizado, tá?
E se ganhou nomes diferentes, vale exatamente como na divisão na subtração, é porque não é comutativa, né? Ou seja, 16 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 16. 16 vezes 16 dá 256, nós já fizemos, e 2 elevado a 16 eu nem sei de qual quanto é que é. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6 é 1024 vezes 64. Nem sei quanto é esse resultado, mas dá acima de, né, 64 mil e alguma coisa, ou seja, claramente diferente do 256. Bem, então a simbologia é essa, a base e o expoente. Então veja que não é, na verdade, nenhum símbolo em si usado. É simplesmente uma forma de colocar os números. De novo, isso é bem típico da matemática, que procura fazer tudo, né, escrever a informação com muito poucos símbolos. Então essa foi a maneira encontrada para escrever a potenciação. Pronto, potenciação mostrada. E aí, mostrada a potenciação, eu vou responder novamente, né? Já mostrei, né, aqui que a adição, que a multiplicação, é uma adição de parcelas iguais. Falei antes. E vou mostrar agora que a potenciação, ela tem a ver, sim, com multiplicação. Ela nada mais é uma multiplicação de fatores iguais. Como assim, professor? Fatores iguais. Quando você multiplica dois números, esse fator 2 é diferente do fator 3. Mas você pode ter uma multiplicação que os fatores sejam iguais. Olha aqui o fator 3 e olha aqui o fator 3 de novo. Toda vez que os fatores forem iguais, você pode escrever a potenciação. Então, é uma maneira muito mais compacta de escrever. Por exemplo, é mais fácil escrever 2 elevado a 5 dessa maneira, ou 2 elevado a 5. Qual é a definição? É 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Note que essa maneira de escrever é muito mais compacta do que essa. Então, a potenciação, mais uma vez, veio para ajudar. Note que aqui nós temos uma multiplicação de fatores iguais. O fator 2 aparece 5 vezes. Então, a matemática, ela tenta sempre tornar a escrita mais rápida. O matematiquês faz isso. Pronto, então mostrei a forte relação que existe. E é por isso que tanto aluno confunde multiplicação com divisão, né? É muito comum um aluno que acabou de aprender potenciação, você perguntar quanto é 2 vezes 3? Desculpa, quanto é 2 elevado a 3? Aí ele responde 6. Por quê? Porque ele confunde 2 elevado a 3 com 2 vezes 3. Isso está errado, né? Ou seja, 2 elevado a 3 é uma coisa, 2 vezes 3 é outra coisa. O que ele estava querendo lembrar, e que ele confundiu, é que o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas note que não aparece o número 3 aqui. Esse número 3, que é o expoente, o papel dele é dizer quantos fatores nós teremos. Ok? Pronto. Mostrada essa relação. Opa, eu nem precisava ter apagado, né? Porque é o resumo aqui. Potenciação é uma multiplicação. Eita, tudo errado aqui. Multiplicação de fatores iguais. Pronto. E para terminar agora, faltam as duas últimas, que vão ser as operações inversas da potenciação. Quem são elas? Vai ser a raiz quadrada de 16. E aí uma coisa curiosa, né? Raiz quadrada de 16. Olha como o matematiquês é. A gente na simbologia não escreve esse 2, porque o
a gente vai ver que esse cara que se chama índice, e o índice mais comum é o índice 2. E aí a gente não escreve. A resposta disso aqui é 4, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. Então, o 16 se chama radicando. E o 2, que sequer eu escrevi aqui, mas eu sei que ele existe, é o índice. E o resultado 4 se chama raiz. Note que os nomes mais populares estão nessa coluna, né? Muita gente esquece os nomes dessa coluna aqui, né? E muita gente também não se dá conta que tem vários símbolos aqui, pelo menos na multiplicação e na divisão, né? Agora, os nomes aqui do resultado, a maioria costuma lembrar. Pronto, dá outro exemplo. Raiz cúbica de 8. Eu quero saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá resultado 8. E esse número é o número 2. E aqui já mostra, né, a questão da relação inversa, né? Se 2, aí a questão do próximo par, né? O trio aqui. Então, a potenciação e a radiciação formam um primeiro par de relações inversas. Eu falei trio aqui, vocês vão ver por que já já, tá certo? Radiciação. Então, se eu escrevo 2 elevado, 7 elevado a 3, e eu faço raiz cúbica desse resultado, essa operação cancela essa e o resultado vai dar 7. Por quê? Porque potenciação e radiciação. Aqui você vê claramente, né? Eu faço 2 elevado a 3 e chego no 8. Aí depois eu faço a raiz cúbica de 8 e volto para o 2. Então, o número que eu comecei, ó, se eu tenho um número, elevo a 3 e tiro a raiz cúbica de 3, esses caras se cancelam. E sobra apenas o 2, tá? Tá mostrado aí, então, a potenciação, mostrando como é que a potenciação é realmente, a radiciação é realmente a operação inversa da divisão, da potenciação. Lembrando que vai ter uma aula específica para radiciação, nem lembro qual é o número da aula, qual é o número da aula, deixa eu ver aqui rapidinho, ó. Radiciação, tá ali a aula 8, tá? Teremos a aula 8 com radiciação e a aula 7 com potenciação. E para terminar a nossa aula, falando da 7ª e última operação. Operação esta aprendida no ensino... Ah, faltou botar o símbolo aqui. Qual foi? Desculpa. É um símbolo de um... Esse símbolo aqui, que alguns param aqui e alguns botam essa pontinha aqui. Esse símbolo se acha que vem da letra R, tá? Não sei se é R do inglês root, ou R de... Acho que é um radical grego, radix, não sei. Então, ambos a letra R, isso aqui parece um R minúsculo de alguma forma, né? Lembra um R minúsculo. O símbolo de raiz vem daí. E aí você coloca grande aqui o radicando e pequenininho à esquerda e no alto o índice. Então tem essa convenção, né? O índice, ele tá, enquanto o expoente está acima e à direita e menor, o índice está acima à esquerda e menor também. Então só muda de direita para esquerda, mas continua a ser menor, continua a ser acima, tá? E agora a 7ª operação. Eu pergunto a vocês, vou escrever aqui um exemplo completo, usando sempre os números 16 e 2. Quanto é o logaritmo do número 16 na base 2? E a resposta disso aqui é 4. Ou seja, porque 2 elevado a 4 dá 16. O 16 vai ser chamado de logaritmando. Vou avançar aqui um pouquinho. O 2 é chamado de base. O motivo de se chamar de base é porque ele vai ser a base da potência na operação inversa, tá? Quer dizer, na passagem de uma operação para outra. E o resultado aqui, 4, também é 4 o resultado, a gente chama de logaritmo, tá? Logaritmo. Pronto. O símbolo qual é? Você usa as letras LOG sempre. Você bota aqui grande o logaritmando
E aqui, abaixo e à direita e menor, você bota a base. Base, sempre. Então, olha a diferença em relação aos dois anteriores. Enquanto na potenciação e radiciação, o expoente e o índice ficavam acima, a base na logaritmação, na convenção de símbolo usado, fica abaixo, tá? E mostrando aqui um par de operações, agora novamente, a potenciação e a logaritmação formam um par de operações inversas. Como assim? Se eu fizer o logaritmo de 2 elevado a 16 na base 2, como as bases são iguais, elas se cancelam e sobra como resultado o número 16. Tá? Então, uma cancela a outra. Então, olha a ideia do cancelamento. Sempre o par de operações inversas provoca um cancelamento. Permite, né? É correto fazer um cancelamento. Pronto, pessoal. Acho que falei tudo que eu tinha para falar sobre as 7 operações. Deixa eu tentar agora parar de compartilhar isso aqui para que vocês possam me ver novamente. Pronto. Acho que vocês voltaram a me ver novamente, de forma completa. Falamos, não sei nem se eu consigo obedecer o tempo, eu só vou descobrir o tempo agora, nem medir o tempo ainda, mas hoje permite-se que passe um pouquinho da meia hora, se passou, porque a gente fez a apresentação também desse conjunto de aulas que virão agora com o nome de Alicerce 2021. Essa foi a aula 1, tá? Falamos sobre as 7 operações. Na aula 2, a próxima aula, eu vou dar dicas de como fazer contas de cabeça. A ênfase vai ser na multiplicação, mas eu vou falar um pouquinho até de adição também, tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a aula 2. Um abraço.